Fala para o teu irmão assim, não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje. Repete para ele, não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje. Eu tenho algumas frases aqui, eu quero ler para vocês, eu achei algumas frases muito interessantes. Essa é uma frase do Charlie Chaplin, já ouviram falar dele, né? Está sempre na mídia o Charlie Chaplin, uma história já de mais de 50 anos. Ele fala assim, não faça do amanhã um sinônimo de nunca, nem o ontem te seja o mesmo que nunca mais. Teus passos ficaram, olhes para trás, mas vá em frente, pois há muitos que precisam que chegues para aonde você poderá seguir. Marcos Lucado fala uma outra frase aqui interessante. Ele fala, perdoe e doe-se como se fosse a sua última oportunidade. Ame como se não houvesse amanhã. E se houver um amanhã, continue a amá-lo novamente. Eu fico imaginando o que nós podemos, diante de Deus, fazer nesse tempo de 2014. O que Deus tem projetado para mim e para você nesse tempo. A gente recebe muitos e-mails, né? Hoje, a relação do Facebook, a relação da internet de um modo geral, sempre tem alguém ali conectado. Possivelmente você está conectado agora. Amém? Amém ou não amém? Não, né? Muito bom. Mas hoje as pessoas estão sempre, todo dia conectadas, recebendo um monte de informações. E essas informações me chamou a atenção sobre alguma coisa que envolve as nossas crianças, envolve os nossos adolescentes. E com certeza tem muitos pais aqui. E a mensagem dizia o seguinte, olha, desde pequeno eu vi coisas estranhas na TV. Eu vi o Tarzan correndo pelado, eu vi a Cinderela que chegava em casa sempre meia-noite, eu vi o Aladim, que era ladrão, o Batman que dirigia a 320 por hora e tinha um caso com o Robin, o Pinóquio que sempre mentia, a Bela Adormecida que era uma dorminhoca, o Salsicha, você lembra, Scooby-Doo? Tinha a voz do maconheiro, via fantasma e conversava com o cachorro. Você lembra do Zé Comé e o Catatal? Eram cleptomaníacos e roubavam todas as cestas de piquenique. Branca de Neve morava na boa com 7 homens pequenos. Olivia Palito, ela já tinha bulimia. Popeye fumava um tal de um matinho suspeito. E o Super-Homem, aquele loucão, colocava a cueca por cima da calça. O Pica-Pau só aprontava com os outros e saía dando gargalhada. A Margarida já namorava o Pato Donald e ainda saía com o Gastão. Esses exemplos que eu tive me levaram a me comportar de uma maneira totalmente ruim. Porém, isso foi tarde demais para mim. Eu achei interessante isso porque nesse século nós temos filhos que gastam horas e horas se matando na internet. Nós temos crianças e adolescentes entrando na internet com muita facilidade e olhando coisas que nos assustam. E muitas vezes nós deixamos passar isso desapercebido como pais. E deixamos correr isso como coisa natural, como coisa simples e comum. A televisão tem o pudor de colocar assim, censurado para 12 anos. O pai tem o pudor de dormir e nem se preocupar com o que o filho está fazendo. Hoje, os botecos, os bares são proibidos de se colocar álcool dentro do seu local de trabalho após X horário. Nós, muitas vezes, deixamos nossos filhos ficarem na rua 10, 11, 2 da manhã, 3 da manhã, 5 da manhã, como se nada tivesse acontecido, tornando isso como normal. Fala para o teu irmão assim, ó, não faça aquilo que você não tem condições de sustentar amanhã. Amém? Então não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje. E isso eu estou falando com os pais. Faça hoje, cuide hoje. Sente com seu filho, converse com ele. Sente com a sua filha, converse com ela. Pede para ele ou para ela deixar você ficar sentado do lado dela pelo menos 1 hora na internet para ver como que é a conversa. Amém? Hã? Amém?
Uma horinha. Uma horinha. Oi, filho, tudo bem? Perdi o sono. O que você está fazendo? Vim sentar aqui com você para ver como é que está o bate-papo. Posso conversar junto? Amém? São coisas que você pode fazer. São coisas que você não pode deixar para amanhã. Se o desenho animado e esses filmes têm o poder de influência tão grande, imagina hoje o que esses meios de comunicação têm poder de influência sobre a nossa geração. E nós queremos que haja uma geração de oração, uma geração comprometida, uma geração que busque a presença de Deus, uma geração que não tenha medo de expulsar demônios, uma geração que tenha autoridade no Senhor e que não tenha medo de confrontar a mentira e tratá-la com verdade. Uma geração que realmente é temente ao Senhor. E Jesus, em sua geração, sempre fez isso. Eu queria te convidar a abrir sua Bíblia em Marcos 5:39. É uma passagem interessante, creio que você já tenha meditado nela, ou já tenha visto esse momento da história de Jesus. Nesse livro de Marcos, capítulo 5, lá no versículo 1, já começa Jesus tratando e curando o endemoniado. Jesus, ele observa uma situação, acabou de atravessar o mar e foi para uma região dos Gerazenos daquela época. E quando Jesus desembarca, um homem com espírito imundo vem dos sepulcros ao seu encontro. Ele vivia em sepulcros, esse homem. Ninguém conseguia prendê-lo, nem mesmo concorrentes. Muitas vezes até foi acorrentado pelo pés e mãos, mas ele arrebentou as correntes. E naquela noite, Jesus, simplesmente olhando para ele, e ele viu Jesus de longe, correu e prostrou-se diante dele e gritou em alta voz: que queres comigo, Jesus, filho do Deus Altíssimo? Rogo-te por Deus que não me atormentes. Pois Jesus lhe tinha dito: saia deste homem, espírito imundo. Então Jesus perguntou: qual é o seu nome? E ele respondeu: Legião, porque somos muito. E implorava a Jesus com insistência que nos mandasse a sair daquela região. E a história vai se discorrendo, e Jesus lança ele aos porcos. E de repente esse rapaz, esse homem, é liberto pelo poder da autoridade do Senhor Jesus. É interessante que aquela situação poderia ter sido feita uma grande festa, porém a multidão pede para que Jesus se retire daquele lugar. É interessante que Jesus ali estava olhando uma situação, e uma situação complicada, porque uma pessoa que estava endemoniada foi liberta, foi restaurada. A função minha e sua realmente é de anunciar as boas novas e de falar daquele que nos transformou e nos libertou. A função minha e sua é realmente proclamar o Evangelho. A gente vê na sequência do texto que, a partir do versículo 21, há o poder da cura de doenças e até mesmo da morte. E lá no versículo 39, é onde eu quero que você leia comigo, acompanhe comigo aqui, que diz assim: então entrou e lhe disse, porque todo esse alvoroço e lamento, a criança não está morta, mas dorme. Mas todos começaram a rir de Jesus. Ele, porém, ordenou que eles saíssem, tomou consigo o pai e a mãe da criança e os discípulos que estavam com ele. E entrou onde se encontrava a criança, tomou-a pela mão e lhes disse: Talita cumi, que significa menina, eu lhe ordeno, levante-se. Imediatamente a menina, que tinha 12 anos de idade, levantou-se e começou a andar. Isso os deixou atônitos. Ele deu ordens expressas para que não dissessem nada a ninguém e mandou que dessem a ela alguma coisa de comer. A mensagem aqui é interessante, porque para Deus nunca é tarde demais para agir e realizar milagres.
Eu creio que Deus tem um propósito muito grande com a sua vida. Eu creio que Deus tem algo muito especial para usar a sua vida num poder único de milagre. Eu creio que Deus ele te escolheu para que você realmente seja aquilo que Ele planejou para você. Amém? Eu creio que o Senhor tem algo especial para você e isso está determinado não para daqui 10 dias, mas para agora. Amém? Fala para o teu irmão assim, é para agora. Fala para ele, é para agora. Existe uma emergência aí, é para agora, não é para amanhã. Hã? Amém? Quando você vai parar no hospital lá e entra em desespero, você quer ser entendido quando? No outro dia? Na hora, né? Cadê o médico? Não é assim? Enfermeira, meu pai está morrendo. Há um desespero. E é para agora. Deus olha para nós e tem uma expectativa única de fazer um grande milagre na nossa vida. E esse milagre já está determinado. Por quê? Porque eu e você entregamos a nossa vida a Jesus. Você aceitou a Ele como Senhor e Salvador. Amém? Seja você criança, adolescente, adulto, melhor idade, não importa. Você entregou a sua vida a Jesus. E por você ter entregue a sua vida a Jesus, o milagre está na sua vida. A manifestação do milagre, ela só vai ocorrer mediante o seu exercício prático diário. É você crendo, e é você fazendo aquilo que é tão simples fazer. Simples. Amém? Simples. Servir pessoas, ajudar pessoas, atender pessoas. E isso é tão bom, porque você tem algo para dar. Amém? Você pode dizer assim, eu tenho algo para dar. Amém? Você tem algo para dar. Uma criança, quando aceita Jesus, ela tem algo para dar. A oração de uma criança, ela é poderosa em seus feitos. Sim ou não? Então, gaste tempo com o seu filho orando. Talvez tem coisas que não funcionam e não acontecem na sua casa, porque você não gasta tempo com o seu filho orando. E Deus te deu ali um grande guerreiro ali do lado para orar juntos. Para ser vencedores, para serem conquistadores. Amém? Jesus levou 3 com ele. Os 3 mais próximos dele. Falou, vocês, 12 discípulos, vocês 3 vêm comigo aqui. Pedro, João e Tiago. E acompanharam Jesus. Olha, aqui na casa não entra ninguém, só quero o pai e a mãe. Essa turma de incrédulo aí fica tudo lá de fora. Muitas vezes você não faz coisas no reino porque você escuta as vozes de fora. Você dá mais atenção à voz do mundo do que à voz daquilo que te deu autoridade para fazer. Jesus está com você. Amém? Ele está na sua vida. Amém? Ele está na sua vida. Jesus é o Senhor da sua vida. Nele estão todas as coisas. A resposta dos seus problemas, a resposta do seu amanhã está em Jesus. Hã? O que você precisa ter, meu irmão? Pessoas que pensem como você. Pessoas que praticam a fé como você. Pessoas que creem nesse Deus poderoso e sobrenatural como você. Porque aí você virá os milagres do Senhor acontecer na sua vida. Aí você, jovem, vai entender que foi usado pelo Senhor e levado a fazer a obra dele. Quer tentar? Eu desafio você, levanta agora aqui depois do culto, vai nos botecos ali embaixo da Goiás e leva Jesus lá no meio. Fala para ele Jesus. E se manifestar algum endemoniado, expulse em nome de Jesus. Vai sair ou não? Vai sair ou não? Hein, jovem? Vai sair ou não? Ou você vai sair correndo? Hã? Ou você vai ver o demônio se manifestar e dizer, não mexe não que o cara está bravo. Depois a gente resolve isso mais tarde. Deus olha para essa geração, aguardando que as coisas sobrenaturais aconteçam a todo tempo. Isso não parou de acontecer. Isso continua acontecendo. Mediante o exercício do quê? Da prática, mediante o exercício da fé. Através dessa relação com Deus, o Senhor usa você poderosamente.
Eu creio que, olhando para esse texto, o fruto maior dessa palavra é que você tenha um contato mais frequente com Deus através da oração. Porque quando você está orando, você está ligado nas coisas que estão ao seu redor. Quando você está orando, você está sensível às necessidades que estão ao seu redor. Quando você está orando, você está discernindo onde está sendo colocado a planta dos seus pés. E a palavra de Deus diz assim que onde você coloca a planta dos seus pés, ali Ele ordena a bênção do Senhor. Fala, teu irmão, assim, onde você põe a planta dos teus pés, ali Ele ordena a bênção do Senhor. Amanhã, meu irmão, quando você voltar para o trabalho, e se tiver alguma crise naquele ambiente, onde você colocar a planta dos seus pés, ali ordena a bênção do Senhor. Se houver cheiro de morte, o Senhor vai trazer vida. Amém? Por mais que as pessoas zombem de você, por mais que as pessoas duvidem de você, como essas pessoas zombaram de Jesus. Meu irmão, põe essas pessoas para longe de você e entre na posição de que Deus está fazendo o milagre. O milagre está posto nisso. Então, quando você olha para esse texto, o fruto é ter um contato mais frequente com Deus através da oração. Eu queria que você fizesse uma reflexão específica aqui. Aquele encontro seu, pessoal com o Senhor, como é que foi? Como é que foi aquele encontro seu pessoal? Aquele dia que você foi marcado pela presença do Deus Altíssimo. Aquele dia que você estava escondido em alguma dessas cadeiras, em algum outro ambiente, e Deus ali veio e pumba, te alcançou. E você ali entregou a sua vida a Jesus. Contato com Deus. Não tinha para onde correr. Não dava para fugir para lugar nenhum. Parecia que todos estavam olhando para você. E de repente você faz um ato único e levanta a sua mão e entrega a sua vida a Jesus. Amém? Entrega a sua vida a Jesus. Quando você tem um encontro com esse Senhor na sua vida, todas as coisas mudam. Há uma mudança geral na sua vida, há uma transformação completa na sua vida. Eu creio que o toque de Deus, né? Se você olhar esse texto aqui, você vai perceber que uma mulher com fluxo de sangue, no meio da multidão, foi lá e tocou em Jesus. Eu falei, opa, saiu virtude de mim. E os discípulos ali, mestre, tanta gente empurrando, como é que você vai falar um negócio? É óbvio que alguém tocou em você. Não, de mim saiu virtude. Meu irmão, quem tem a marca do Senhor Jesus, tem a presença da sua virtude. E quem tem essa virtude, tem a expressão de realizar milagres. Sabe por quê? Porque você está num ambiente. E quem está no ambiente com Jesus, as coisas acontecem. Amém? As coisas acontecem. As pessoas podem olhar, te ver, mas as coisas acontecem. O sobrenatural de Deus é manifestado. Um simples toque de Deus. Bastou simplesmente um toque de Deus na sua vida, na minha vida, para que todas as coisas mudassem. Nós estávamos nas trevas e estamos em plena luz. Revelação do caminho, verdade, vida. O caminho, verdade, vida, intensifica para aqueles que o buscam em espírito e verdade. Cutuca teu irmão. Vê se ele está vivo ainda. Assim, está acordado, né? Glória a Deus. Intensifica o relacionamento com Deus. Andar com Deus é intensificar essa identidade que você tem. O Senhor Jesus Cristo marcou a nossa vida. Ele selou a sua vida. Pá! Existe um carimbo da plenitude de Deus na sua vida. O Espírito Santo de Deus que está em vós. Amém? O Espírito Santo de Deus que move as ações das coisas. Meu irmão, quando o Senhor te escolheu, é porque Ele tinha um plano especial para você. E esse plano está na mudança profunda da história. Quando cada vida é alcançada, cada um de nós quando somos alcançados, há uma mudança profunda na história. Amém? Porque você começa a fazer história. Quando você aceitou e entregou a sua vida a Jesus,
A partir daquele momento você começa a escrever, a reeditar ou a editar uma nova história. Uma nova história começa a acontecer na sua vida. Você crê nisso? Olha para o teu irmão, dá uma olhadinha para ele, bem bonita hoje. Hoje é o dia de olhar para o irmão. Olha para ele, assim, né? Pergunta para ele assim, você está fazendo alguma história? Está escrevendo alguma história? Como é que está o seu livro? As folhas estão em branco ainda? Ou você está fazendo uma história? E toda a história tem um início. Meu irmão, o início da sua história, você pode contar para um monte de gente. O início da sua história é quando você vivia nas trevas, aprofundado em um monte de coisa que só você sabe. E através dali Deus mudou a sua história. Você tem uma história para contar. Amém? Você quer continuar escrevendo esse livro? O livro da vida? Você quer continuar escrevendo essa história que transforma e muda vidas? E que muda a história de seres humanos? Meu irmão, continue a contar essa história. Ela vai ser escrita de outras maneiras. Outras pessoas vão contar as suas histórias. Outras pessoas vão ser impactadas por causa das suas histórias. Outras pessoas vão querer essa história que você tem porque você experimentou a marca da vida. Tantas pessoas buscam hoje, têm sede de beber essa fonte de água viva. As pessoas têm desejo de descobrir o eterno, o sobrenatural da paz, a relação de descansar e levantar e estar tudo bem. Sobreviver aos conflitos que esse mundo nos coloca a todo tempo. Andar numa situação onde tudo é contrário e as dúvidas são postas a todo tempo. Mas quando você tem essa consciência de que o Senhor te escolheu para fazer uma mudança profunda na história, você a partir daí você continua a falar daquilo que Deus fez na sua vida. Amém? Isso não tem idade. Isso não tem idade. Porque quando você entrega a sua vida a Jesus, é porque algo especial marcou a sua vida. O transformar do poder de Deus, o agir do poder de Deus, né? Os milagres de Deus, meus irmãos, acontecem através de uma simples, perfeita ordem, como mostra essa palavra aqui em Jesus. Uma simples ordem. Menina, ressuscita. Ressuscita. E a menina acordou. E uma história foi contada ali. Hã? Eita nós, hein? Fala a verdade. Poder de Deus. Hã? Imagina você orando por alguém e aquela pessoa ser curada e libertada instantaneamente. Você começa a fazer parte de uma nova história. Imagina a história que essas pessoas começaram a falar desse homem chamado Jesus. Quando essa menina saiu para fora curada. Meu irmão, há tantas histórias que podem ser contadas através da sua vida. Há tantas histórias que podem ser compartilhadas através da sua vida. E você de repente está com o seu livro fechado, escondido. E não deixando que Deus escreva uma história na sua vida. Sabe por quê? Porque você não tem permitido um milagre na sua vida. Você é um milagre. E não permite que esse milagre seja espalhado aonde você está. Eu não sei quantas horas, quantos minutos, quantos segundos você compartilha daquilo que Deus fez em você, daquilo que Deus realizou na sua vida, o poder transformador de Deus na sua vida, a forma como Ele regenerou a sua vida, você sendo uma nova criatura, você passando através de mudanças e transformações dia após dia. Aquilo que você coloca como identidade sua no Senhor. Deveríamos estar gritando aos quatro cantos e relatando aquilo que Deus tem feito na nossa vida. O milagre que o Senhor fez nas nossas vidas. Quer ver uma coisa? Fica de pé quem recebeu um milagre mesmo. Ou foi curado do câncer, ou foi liberto da morte, ou foi restaurado de algum momento muito específico. Fica de pé. Milagre. Levanta a mão assim, ó, milagre. Milagre. Meus irmãos, milagres
não é para ficar escondido, milagres é para ser compartilhado. Milagres é para ser dito a todo tempo. Sabe o que esse mundo precisa? De milagres. Entende? Olha a autoridade que vocês têm. Porque na área que você foi curado e liberto, e o milagre que você recebeu nessa área, Deus vai te usar nessa área. Hã? E quando você orar por essas coisas, o Senhor revestiu você de poder e autoridade para que isso seja efetuado na sua vida. Amém? Coisa que for libertos da maconha, fica de pé. Drogas e outras coisas a mais. Não tem medo não, fica de pé, ninguém vai te prender mais não. Você não vai ser preso mais. Né? Quem mais? Sol verde. Ih, rapaz, glória a Deus. Você percebeu que essa igreja não tem muito maconheiro, né? Ex-maconheiros, né? É um craque. Observe. Mas quer ver uma coisa? Coisa que foi liberto do vício do cigarro, fica de pé. Fumava, escondido do pai, da mãe, pode ficar de pé. Rapaz, milagre, né? O pessoal não fumava. Os irmãos que bebiam aqui, tomavam todas. Pode ficar de pé. Socialmente. Pode ficar de pé, não tem vergonha não. Pode ficar de pé, meu irmão. Se você bebia, pode ficar de pé. Pode ficar de pé, em nome de Jesus, fica de pé. Meu irmão, falta-nos essa ousadia de dizer aquilo que Deus fazia, ou aquilo que Deus continua fazendo. E os mentirosos? Pode ficar de pé. Cadê os mentirosos? Ah, os adolescentes ficam tudo em pé já. Os mentirosos aí, cadê? Irmão, eu tive uma fase na minha época que eu mentia tanto, mas mentia tanto, que eu acreditava com as minhas mentiras. Era uma coisa assim assustadora. Quem ficou sentado continua mentindo, o pastor mandou avisar. Glória a Deus. Quem era viciado em novela, assistia novela, não perdia um capítulo. Fica de pé, irmão, fica de pé. Os libertos da novela aí, ó. Aleluia, glória a Deus. Foi liberta. Hã? Liberta, meu irmão. Você pode entrar nas casas e orar por muitas irmãs que ainda não foram libertas desse negócio. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Hã? Quem é viciado na internet que fica mais de 4 horas na internet? Fica de pé. Mais de 4 horas na internet. Cadê os corajosos agora? Corajoso, parabéns. Pode ficar de pé, vem cá. 4 horas, mais de 4 horas na internet? Vem aqui. Vem aqui. Como você chama? Tiago. Quantas horas você fica na internet? Umas 5h30. É? Quantos aqui são corajosos que nem o Tiago para afirmar que tem mais de 4 horas na internet? Cadê? O primeiro processo do milagre é a manifestação de dizer que eu faço. Amém? Valeu, Tiago. Amém. Ser liberta em nome de Jesus. A fé, meu irmão, o que foi posto aqui nesse texto, a fé. E a fé, ela faz toda a diferença. Porque crer é dar-se. Quando você crê, é porque você está se dando a alguém. Eu creio, meu irmão, eu creio no poder do milagre. Eu creio na sua restauração. Eu creio que Deus pode te trazer vida. Eu creio que minha casa será salva. Eu creio. Hã? Creio e será salvo tu e a tua casa. Amém? Crer. Crer é dar-se. Oferecer-se a Deus é entregar-se a Ele sem condição. Não tem negociação quem se entrega a Deus. Entende? Não tem assim, Senhor, daqui a pouco eu volto, me espera um pouquinho. Não vai dar para resolver isso aqui, porque eu tinha que fazer tal coisa. Quando Deus lança algo para você fazer, faça. Quando Deus te incomoda para fazer alguma coisa, faça. Não vai esperar que os outros façam. Deus quer que você faça. Faça. Se mexa. Entende? Amém? Fala para o irmão assim, se Deus
Maná para você fazer alguma coisa. A partir de hoje para amanhã. Faça. Não fique esperando o presbítero Aparecido, o pastor Misael, o pastor Odair, os líderes. Faça. Só que tem um detalhe. Antes de fazer, peça cobertura. Liga lá para o pastor, para o presbítero. Aquele que é seu líder. Ora por mim, porque Deus mandou fazer um negócio aqui e eu preciso de cobertura. Ah, você quer ajuda? Eu falei, não, ele mandou eu fazer. Mas eu preciso de cobertura. Faça. Jesus foi e levou mais 3. Existem alguns princípios aí. Você pode fazer coisas? Pode. Mas tenha cobertura. Não faça simplesmente fazendo as coisas. Amém? Eu e você precisamos aplicar na nossa vida o exercício da fé. Isso em todas as circunstâncias. E a maneira mais prática disso é aproximando-se dele em oração. Oração. Eu tenho certeza que 2014 é um tempo de determinação sua pessoal, de ouvir Deus falar através da oração. Amém? É o tempo do Espírito Santo de Deus falar com você e você ser sensível à voz dele. Sabe por quê? Porque se você não praticar isso a todo tempo, meu irmão, Jesus voltará e você não vai perceber. Sabe por quê? Porque hoje nós estamos ouvindo mais a voz do mundo do que a voz de Deus. Nós estamos dando mais atenção às coisas que estão sendo faladas, aos microfones espalhados em muitas mídias e muitos outros lugares, em pessoas que estão no nosso dia a dia, do que aquilo que Deus está falando com você. Amém? E eu quero te convidar agora a se colocar em pé. Eu quero incentivar você nesta noite a tomar uma posição muito específica nesta noite. Primeiro, de reconhecer que você precisa andar mais perto de Jesus. Reconhecer. E muitas vezes reconhecer não significa permitir que Ele esteja mais perto. Mas você precisa reconhecer. Segundo, que através desse reconhecimento, você aceite a sua parte da responsabilidade no reino. É sua. Ninguém vai poder contar a sua história. Ninguém vai poder escrever a sua história. Só você pode fazer isso. Mas ninguém. E a terceira coisa é que através do mover do Espírito Santo na sua vida, você possa não só praticar a palavra, mas levar vidas a praticarem a palavra. Amém? Levar vidas a praticar a palavra. Pastor Misael, na passagem de ano, comentou um fato interessante dos muçulmanos, que estão se convertendo a milhares. Muçulmanos se convertendo a milhares. Você tem liberdade de falar de Jesus. Nós podemos levar muitos brasileiros a se converterem à verdade. Porque o Deus que marcou a sua vida, o Deus que marcou a minha vida, o Deus que nos transformou e nos deu liberdade e acesso à presença dEle, Ele está em você. Amém? Ele está em você, Ele quer te usar. Ele quer te usar. E eu quero te motivar nesta noite. Eu quero incentivar a você nesta noite. De alguma maneira conseguir levar o Evangelho e falar daquilo que Deus fez na sua vida. Há muitos milagres aqui. Há muitos milagres. Cada um de você aqui, de vocês, é um milagre. Amém? Nós somos um milagre. Levanta suas mãos ao Senhor. Isso. Agradeça ao Senhor porque você é um milagre.
Talvez você já estava sentenciado à morte, talvez você já não tinha mais decisão de vida, talvez você já não tinha nada para resolver mais no dia de amanhã. E Deus fez um milagre. Aleluia. Nós te exaltamos, Senhor, e reconhecemos que Tu és o Senhor das nossas vidas. Por isso, Pai, nós clamamos a Ti, Senhor, faça em nós o infinito daquilo que Tu és. Faça em nós infinitamente mais. Mais do que nós cremos, mais do que nós sentimos, mais do que nós aceitamos, infinitamente mais. Faz, Senhor. Faz aquilo que o Senhor faz de melhor, que é o Seu milagre. O milagre, Senhor.